A tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os amados irmãos, que o amor e a benevolência de Yahshua Mashiach seja com todos. O estudo que quero trazer hoje é sobre, na verdade, uma abertura, um preparo para o próximo estudo, que estaremos falando sobre a dispensação. Quando nós trazermos esse estudo para os irmãos sobre a dispensação, onde vai ter sempre detalhes e pontos que vão nos esclarecer, como é de costume, os irmãos sabem como são os estudos que a gente traz aqui no canal. Então sempre tem mais algumas coisas para esclarecer, para enriquecer o conhecimento dos irmãos. Hoje estarei lendo sobre o que Yahshua entregou a Paulo, ao apóstolo Shaul. O que ele recebeu de Yahshua e que ele passou aos irmãos em Coríntios. Então, os irmãos já devem saber quais são as referências aonde estaremos lendo. Mas eu quero que os irmãos entendam, como eu sempre costumo falar, não estou aqui para atacar ninguém. Estou aqui para mostrar na palavra os enganos e os erros de interpretações que nos passaram. E hoje nós temos a oportunidade de corrigir e estamos sendo chamados por Yahweh e por Yahshua para restaurar tudo das Escrituras. E um ajudando o outro, irmãos. Um ajudando o outro. Nós não devemos dominar, exercer domínio sobre o corpo do Mashiach, mas um ajudando ao outro. Quero mostrar para os irmãos esta Bíblia aqui que estarei lendo, esta Bíblia antiga, da editora Paulus, e estarei usando esta NVI, que os irmãos também já conhecem, e esta outra aqui, King James, que os irmãos também conhecem. E quero dizer o seguinte, irmãos, se preparem para o próximo estudo, vai iluminar muito o seu conhecimento, você vai se enriquecer muito, a sua esperança, a sua vida espiritual vai ser muito fortalecida e edificada na palavra. Nós já sentamos para estudar sobre esse assunto da dispensação, o significado da palavra dispensação. Eu já tenho pedido em 3 ou 4 vídeos para os irmãos estarem lendo Efésios, os 5 capítulos de Efésios, Colossenses, Filipenses, para que venham entender o assunto deste estudo que estarei trazendo com os irmãos aqui. Nós estaremos gravando na segunda-feira, né? Bom, eu estarei lendo primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 23. Só que antes eu quero ler Atos, capítulo 9, aonde vai falar do apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, né? E aqui nos diz, irmãos, que ele ainda, com uma sede de vingança, ele respirava ameaças, né, contra os discípulos de Yahshua Mashiach. E assim, ele indo perseguir a igreja, ele teve um encontro com Yahshua na estrada de Damasco, e depois ali ele perdeu sua visão, e ele, estando em jejum e em oração, ele teve uma visão de um homem que ia até ele, colocava as mãos sobre a cabeça dele, orava e ele recuperava as suas vistas. E sendo assim, eu quero ler já do versículo 10
em diante. Vou estar saltando alguns versículos para encurtar aqui, tá bom? Mas Atos 9, versículo 10, vamos lá, diz assim: Ora, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, ao qual o Salvador, numa visão, disse-lhe: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui. E o Salvador disse-lhe: Levanta-te, vai à rua chamada direita e busca em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, porque ei-lo que está orando. E neste mesmo tempo, Saulo, em uma visão, viu um homem chamado Ananias, que entrava e lhe impunha as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu ao Salvador, Yauxa, tenho ouvido dizer há muito quantos males este homem fez aos teus discípulos em Yauxalaim. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Salvador disse-lhe: Vai, porque este é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome diante das gentes, diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Foi Ananias e entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Paulo, o Salvador Yauxa, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fique cheio do espírito dele. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi emergido, batizado. Depois que tomou alimento, recuperou as forças. Esteve alguns dias com os discípulos que se encontravam em Damasco. Imediatamente começou a pregar nas sinagogas a Yauxa, dizendo: Este é o filho de Al. Pasmavam todos os que o ouviam e diziam: Não é este aquele que perseguia em Yauxalão os que invocam este nome? E não veio ele cá com o fim de os levar presos aos principais dos sacerdotes? Porém, Saulo muito mais se esforçava e confundia os judeus, os Ialdins, que habitavam em Damasco, demonstrando-lhes que Yauxa é o Machia. Tendo passado muitos dias, os Ialdins, em conselho, resolveram matá-lo. Porém, Saulo foi advertido das suas ciladas. Eles faziam guarda às portas de dia e de noite para o matarem. Mas os discípulos, tomando-o de noite, desceram-no numa cesta pela muralha. Versículo 26. Tendo chegado em Yauxalaim, procurava juntar-se com os discípulos em Yauxalaim, em Jerusalém. Mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos, contou-lhes como tinha visto o Salvador no caminho, o qual lhe tinha falado, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Yauxa. Desde então ficou com eles em Yauxalaim, entrando e saindo e pregando corajosamente em nome do Salvador. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Tendo sabido isto, os irmãos conduziram-no a Cesareia e o enviaram a Tarso. Então, irmãos, eu preciso fazer esta leitura para a gente entender como foi a conversão do apóstolo Saulo. E logo aqui que Ananias impôs as mãos sobre a cabeça dele ali, colocou as mãos sobre a cabeça dele, ele recuperou sua vista. A palavra diz que ele foi imergido, depois ele, por ter ficado ali 3 dias sem comer, ele foi comer e recuperou suas forças. Então, depois, quando a gente lê Atos capítulo 19, mostra Paulo, mostra o apóstolo Paulo em Éfeso. E Apolo já tinha passado por Éfeso, tinha feito a imersão dos
irmãos ali, e Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele pergunta se os irmãos tinham recebido o espírito de Alcha. Eles disseram que nem tinham ouvido falar do espírito da promessa, do espírito prometido, o espírito sagrado. Então Paulo perguntou: em que batismo vocês são batizados? No de João. Então Paulo foi e corrigiu, dizendo: não, vocês têm que ser batizados em nome de Alcha, porque no nome de Alcha vocês são selados. E o batismo de João era um batismo de arrependimento. Então, quando nós vamos ler 1 aos Coríntios, eu estarei colocando um print desta leitura aqui de 1 aos Coríntios nesta Bíblia, para os irmãos, e estarei lendo do versículo 17 ao versículo 23. Não estarei lendo mais adiante, por quê? Porque o versículo 24, eu já mostrei para os irmãos em outros estudos, e o versículo 25, que esta frase, fazei isto todas as vezes em memória de mim, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, não existe em Lucas, não existe em Mateus, não existe em Marcos. É só você ler na sua Bíblia a questão da Santa Ceia, né? Leia lá nessas referências. Você vai ver que não tem a frase fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Existe uma única vez em Lucas e é para o pão. Fazer isto em memória de mim, só no pão. Em Lucas, Mateus e Marcos não tem. E aqui nessa leitura no capítulo 24, versículo 24, versículo 25, existe fazer isto em memória de mim, tanto para o pão como para o cálice, só que na hora do cálice força. Por isso que eu digo é forçado, porque quando você lê o assunto em si, você vê que esses dois versículos ele não encaixam, principalmente o 25, ele não encaixa, porque a intenção muda, e o que Paulo, o apóstolo Saulo, está trazendo é outro assunto. Então, vocês vão ver um print aqui, uma foto desta Bíblia, aí para vocês acompanharem, tá bom? Diz assim, 1 Coríntios 11, 17 ao 23. Isto, pois, vos escrevo, não louvando que façais as vossas reuniões, não com proveito, mas com prejuízo. Está falando de reuniões. Façais as vossas reuniões, não com proveito, mas com prejuízo. Com efeito, em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis na igreja, está falando de reunião, há entre vós divisões, e em parte o creio. Pois é preciso que até haja heresia. Até aqui Paulo entende. A gente pode entender isso também. Pois é preciso que até haja heresia para que os que são sinceros, os que são verdadeiros, os que são de virtude aprovada, sejam manifestados entre vós. Manifestado entre vós. Os de atitudes, os de virtude aprovada. Os sinceros se manifestem entre vós. Para se manifestar entre vós. Aonde houver heresia, e se faz necessário. No versículo 20 ele diz, de maneira que quando vos reunis, todo o tempo ele está falando da reunião, para começar, de maneira que quando vos reunis, não é já a ceia de Alcha que celebrais. Ele está falando não é, por quê? Porque a divisão. Então a ceia é a comunhão. Vocês estão entendendo? Ou eu estou forçando a barra? Sejam sinceros. Vocês vão estar diante do Salvador e diante do Eterno. Assim como eu, meu amigo. De maneira que quando vos reunis, não é já a ceia de Alcha que celebrais. Onde é que está a celebração da ceia? Na comunhão. Vamos lá. Ele está falando de reunião, ele está falando de doutrina, de ensinamento, de comunhão. Aí ele vem dar um outro detalhe, de maneira que quando vos reunis, não é já ceia de Alcha que celebrais, porque cada um se antecipa a comer a sua própria ceia. Aí ele dá um detalhe.
E uns têm, na verdade, fome, e enquanto outros estão excessivamente saciados. Aí ele fala, porventura, não tendes vós casas para lá comer e beber? Está falando de refeição, meu amigo. É igualzinho Atos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Refeição. Aí ele diz, ou desprezais a igreja de Al e envergonhais aqueles que não têm nada, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Aí ele dá um exemplo. Porque eu recebi de Alcha o que também vos ensinei a vós, que o Salvador Yalcha, na noite em que foi traído, então veja bem, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo agradecido, partiu disso, tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Aí vem aquela frase, fazer isto em memória de mim. Está como em Lucas, quando diz igualmente, tomando o cálice, também depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Não existe a frase, fazer isso todas as vezes que o beber diz em memória de mim. Nem em Lucas, nem em Mateus e nem em Marcos. Certo? Vamos lá. Paulo está dizendo, porque eu recebi de Alcha que também vos ensinei. Em outras versões, como esta aqui, vamos dar uma olhada como é que está escrito. 1 Coríntios 11. Irmãos, estudar nunca faz mal para ninguém. Estudar, né? Versículo 23. Nesta versão, diz assim, pois recebi do Salvador o que também entreguei a vocês. Porque eu recebi do Salvador o que também entreguei a vocês. Vamos ler nesta Bíblia. Aqui ele diz, pois eu recebi de Alcha o que também vos entreguei. Aí eu pergunto para você, o que Paulo recebeu de Alcha que ele entregou? Porque quando você lê esta passagem aqui, havia 2 anos que o apóstolo Paulo tinha saído de Coríntios, 2 anos antes de escrever esta carta. 2 anos antes. Quando ele escreveu a primeira carta? No ano 57, segundo alguns documentos que você pode também ver e confirmar o que está sendo falado aqui. No ano 57, depois de Alcha, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Esta primeira carta aqui. A segunda carta aos Coríntios, ele escreveu no ano 59. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 12. O que nos diz lá? Vamos lá. Vou ler nessa daqui, que já marquei aqui para ficar mais fácil de achar. 2 Coríntios 12 diz assim, ó, considerando, pois, ser necessário que vos exponha as minhas honras, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Salvador. Conheço um homem, no Mashiach, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Al é quem sabe. Mas sei que esse homem, e se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Al sabe, foi arrebatado ao paraíso. Para quem quer saber onde está o paraíso, no 3º céu. É possível isso? É. Aí Al-Shalom não vai descer? A nova Al-Shalom, então. Tem uma nova cidade. Por que não pode subir? Então vamos lá. O paraíso está aqui. Me mostra onde. O 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedida ao homem comentar. Então, nem ele era digno de conhecer, de ouvir essas palavras. Quando Paulo tem esse encontro aqui com Yalcha, aí nós vamos para Gálatas capítulo 1, que eu quero que você leia,
do 1 ao 9, tá bom, mas se você, do 1 ao 10, pode ler Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao 10, pode ler, você vai ver que o apóstolo Paulo aprendeu o evangelho com Yalcha. Ele foi tendo revelações, ele foi se aprofundando, foi conhecendo, e Yalcha foi revelando para ele, e teve os momentos de experiências como esta daqui. Eu vejo que é a segunda mais forte que Paulo tem, além da sua conversão, que nós lemos lá em Atos capítulo 9. Essa daqui para mim é a segunda e a mais forte de todas. Então, o que Paulo recebeu de Yalcha? As boas novas. E dentro dessas boas novas, se prepare para o próximo estudo, que a sua vida vai mudar muito. Você vai crescer muito espiritualmente quando nós falarmos sobre a dispensação. E isso vai te mostrar muito claramente o que é a predestinação, que é um perigo, essa questão de lançar predestinação para gerar expectativa nas pessoas de que mesmo ela estando no mundo errada, na sua vida errada, ela é predestinada à salvação. Não existe base para isso. Existe predestinação, mas após a pessoa receber o evangelho da salvação, sem o qual a pessoa não é salva, ela não pode ser convocada para participar da predestinação. E a predestinação é para herdar as riquezas, os tesouros, a herança, ser herdeiro e co-herdeiro juntamente com Yahshua Mashiach. É uma convocação. Aí sim, aí você vai entender o que é predestinação. Mas é necessário a gente chegar até aqui e entender o que Paulo recebeu e dividiu com os coríntios, e que nós temos que entender. Mas é para quem gosta de estudar, para quem ama a verdade e quer conhecer a verdade. Quem não quer conhecer a verdade, não adianta, irmão. Aqui não é o canal, não é o meio, não é o lugar para você vir estudar, porque aqui é para quem gosta de estudar, tá bom? E tem, se você olhar, tem um número até bom de pessoas que estudam, tá bom? Não se ofenda, não estou aqui para ofender ninguém, não. Iau vai julgar minhas palavras que eu estou falando aqui. Isso é com o intuito de te ofender. Tá bom, queridos? Então, Paulo está dizendo aqui, no versículo 2, conheço um homem no Mashiach, que há 14 anos foi arrebatado. Nós estamos falando da segunda carta aos Coríntios. E ele fala com isso um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado. A segunda carta aos Coríntios foi no ano 59. Então, quando ele diz, conheço um homem que há 14 anos, ele está apontando para 45, sendo que esta daqui foi escrita no ano 59. Entende? Ela chegou aos Coríntios no ano 59, ela foi escrita ali no período de 1 ano, de 6 meses, 8 meses, não sei, mas 59 é o tempo que ela foi concluída e entregue ali e chegou para os Coríntios. Então esta carta está dizendo, eu conheço um homem que há 14 anos atrás, sendo que é no ano 59, então menos 14 dá 45. Dá 45 anos. Mas quando foi a conversão de Paulo? Quando ele se converteu a Yahshua Mashiach, que é Atos capítulo 9, onde nós lemos, se dá por volta do ano 35. Entre 33 e 36. E qual foi a primeira coisa que a gente viu quando ele se converteu em uma visão que Yahshua apareceu para ele? Ele já foi emergido. Então, do ano 35 ao ano 45, Yahshua teve que aparecer para Paulo para dizer para ele, ensinar Paulo sobre partir do pão, irmão. O que você me diz?
10 anos Paulo ficou sem partir pão. E se Yahshua não aparece para ele, ele não ia aprender a partir pão? E ele não ia poder ensinar os irmãos aqui em Corinto? Eu estou forçando a barra, irmão. Paulo está dizendo aqui, versículo 23 de 1 Coríntios 11. Pois eu recebi de Yahshua o que também vos entreguei. E as pessoas discutem muito isso aqui como se Paulo estivesse aqui, ele estava em Éfeso. Há 2 anos ele já tinha saído de Coríntios. E quando estava em Éfeso, ele escreveu essa carta, ele não estava presente. Por que Ananias não ensinou? Paulo andou com Pedro, com João, ele andou, como nós lemos lá em Atos, ele andou com Barnabé. Barnabé foi testemunha a favor de Paulo, da conversão de Paulo diante dos apóstolos. E agora como fica, irmãos? Você quer saber o que foi que o apóstolo Saulo recebeu e passou para os irmãos em Coríntios? É simples. Vamos ler aqui, Vamos ler aqui. 1 Coríntios 15. Vamos ler. Olha o que Paulo recebeu aqui, Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos. Por meio dele, de quem? Do evangelho. Por meio dele sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi. O que ele recebeu? E Yahshua falou para ele aqui, o que ele recebeu? Que o Mashiach morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. Quando ele diz, porque eu recebi o que também vos entreguei, que Yahshua, na noite que foi traído, tomou o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele está dizendo aqui, irmão, vocês estão desprezando a igreja de Yahshua. E Yahshua morreu por essas pessoas. Vocês têm que tratar elas bem, elas estão vindo aqui, não é uma reunião de empresa, não é uma história, uma piada, um conto de fadas, um filme. Ninguém está sendo atraído aqui por uma filosofia, por um provérbio, por uma reunião de uma sociedade secreta. As pessoas estão vindo aqui porque acreditam no homem que veio e morreu. E tanto é verdade que elas estão vindo aqui por causa dos sinais que elas viram e ouviram falar de cura e libertação e manifestação do poder. Essas pessoas estão vindo aqui, elas são membros do corpo de Yahshua. Vocês estão desprezando a igreja de Yahshua Mashiach, a igreja do Criador, e envergonhando os que nada têm. Imagina por que Paulo não aprendeu com Pedro, por que Paulo não aprendeu com João, não aprendeu com Filipe, não aprendeu com Barnabé. Barnabé levou Paulo até os apóstolos. Paulo, no capítulo 19 de Atos, está corrigindo Apolo, que por sinal estava muito fervoroso nas Escrituras, pregava de uma maneira que convencia os ialdins, os israelitas. Ele foi lá e disse, não, está errado. A imersão tem que ser em nome de Yahshua Mashiach para vocês receberem um Espírito. E quando eles foram imergidos, quando Paulo colocou a mão na cabeça deles, eles receberam o Espírito e começaram a falar em outras línguas. Presta atenção, irmãos. Paulo ficou 10 anos e Yahshua teve que ensinar Paulo a partir pão, e os outros apóstolos não ensinaram. Por quê? Presta atenção, meus irmãos. Ele está falando de comunhão de tudo.
Partir pão é uma expressão que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver. Eu vou ler nesta outra versão, 1 Coríntios capítulo 15, diz assim: Irmãos, quero lembrá-los o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Por meio do evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Ele está trazendo o que ele recebeu. Que palavra? Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aí ele vem e diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Ele está falando a mesma coisa. Lá aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu transmiti a vocês o que primeiramente recebi. E o que ele recebeu? Yahshua morreu por nós. O seu corpo, ele falou, esse pão aqui é meu corpo. Os apóstolos são testemunhas. E ele me ensinou, ele me falou isso também. Não é partir pão com suco material, literal, coisa nenhuma, a não ser o partir do pão de todas as coisas. O pão nosso de cada dia, o sustento, que isso ninguém quer fazer, né? Está bem claro lá em Atos, que os que tinham suas propriedades vendiam e repartiam com todos que tinham necessidade na igreja. Alguém que queira me dar lição de moral no nosso meio, já falei com os irmãos aqui, sobre partir do pão. Se você tiver 2 carros, quiser vender, um pode vender e repartir com os irmãos, que tem irmãos no nosso meio que tem necessidade. Tem 2 casas, não tem necessidade de uma. Venda uma, fique com a outra para você e reparta você mesmo, não quero nem ver. Reparta você mesmo com quem tem necessidade. E isso está bem claro lá. Por que ninguém aprende isso? Porque a hipocrisia é grande. O que vale é dominar, entendeu? Mas em nome de Yahshua Mashiach, está repreendido todo espírito de engano e de idolatria e de falsa doutrina na igreja do Mashiach. Está repreendido em nome de Yahshua Mashiach. No nosso meio, não. Ninguém vai nos dominar, ninguém. Nós estamos livres. Então, queridos, Paulo recebeu de Yahshua, foi o Evangelho. Aguarde o próximo estudo, falando sobre a dispensação, que vocês vão perceber o quanto tem irmãos pobres espiritualmente, sem saber o que é o Evangelho. Eu vou ler aqui Lucas, para os irmãos entenderem. Lucas capítulo 15, nesta Bíblia aqui, outras versões diz assim: comer, que Yahshua comia com os desqualificados, com as piores pessoas. Ele sentava para comer com os pecadores. Nesta Bíblia aqui, ó, sabe como é que fala? Aqui no capítulo 15, diz assim, ó: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Yahshua. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura com as pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Yahshua estava vivo com os pecadores, partilhando o pão. É uma tradição. Irmão, não é falta de estudo não, é que as pessoas é ruim mesmo. Já está mais do que claro, porque já tem estudos demais já. Irmão, o pobre ele só se ferra quando ele deixa alguém dominar ele. Ninguém lembra dos pobres, mas a igreja primitiva, os apóstolos lembravam dos pobres, dos necessitados e ajudavam. Então não deixa ninguém te enganar não, meu irmão. Então não deixa ninguém te enganar não. Fica esperto, fique esperto, tá bom? O que Yahshua nos deu é precioso demais. E a palavra fala que existem os sinceros. Existem os sinceros. E ele deixa claro nas escrituras que os sinceros têm que se apresentarem, se posicionarem. E outra coisa, pode doer que vai doer mesmo, não tem negócio.
vai doer, mas é só com base na palavra, porque eu não sou bobo de entrar contra ninguém usando minhas próprias palavras. Eu não tenho nada. Se eu tentar usar com minhas próprias palavras, meu amigo, eu estou arrebentado. Mas usando as palavras de Al e de Alcha, examinando tudo direitinho, aí sim, pode vir. Pode vir que aqui tem. Aqui está preparado. E cada dia mais se preparando. Tá bom? É isso, irmãos. Olha, que Al abençoe a todos. Se preparem para o próximo estudo falando sobre a dispensação. É um estudo riquíssimo que você vai se alegrar muito, irmão. Muito. E eu não esqueça, tá bom, irmãos? Estamos preparando um estudo sobre o nome de Alcha. Lindo, maravilhoso. Desse estudo você vai entender muito o valor do nome de Alcha Mashiach, o filho do Yah vivo, filho do Criador. Tá bom, queridos? Olha, eu concluo aqui, encerro aqui. Que Yah abençoe a todos, em nome de Alcha Mashiach, e que a virtude do Espírito do Yah, o Criador, seja com o seu povo, com a sua igreja em toda a face da terra.